sou a Letícia Rodrigues, sou uma das sócias fundadoras da TRI, que é uma empresa que trabalha com diversidade e inclusão dentro do escopo de consultoria, educação corporativa e empregabilidade, tanto para o setor público quanto para o setor privado, né? Eu estou aqui na Sala dos Municípios para falar um pouco para os gestores públicos, gestores municipais, sobre esse tema da diversidade e inclusão. Primeiro, a gente tem que entender o que é a diversidade, né? A gente tem escutado muito falar sobre esse tema e a diversidade a gente tem 3 tipos. A gente pode ver aqui, né, a gente tem a diversidade demográfica, que é o que a gente mais escuta falar, né, no nosso dia a dia, que é quando a gente está falando qual o sexo, gênero, raça, orientação sexual, qual a geração, qual a sexualidade das pessoas. A diversidade cognitiva, que é como cada um de nós resolve os problemas que aparecem para nós e como a gente reage em determinadas situações. E a diversidade experimental, que está ali ligada às nossas afinidades, aos hobbies que nós temos. No Brasil, a gente tem aí uma diversidade demográfica, 54% da população que é preta ou parda. Esse número aumentou nos últimos anos em 4 pontos percentuais. E por que isso aconteceu, né? Um dos fatores, além da questão da taxa de fecundidade, que aumentou nessa população, as pessoas começaram a se autodeclarar mais, porque no Brasil cor da pele é uma questão de autodeclaração. Então as pessoas começaram a perder um pouco os medos e os receios de se autodeclarar desse grupo, né, preto ou pardo. A população de mulheres no Brasil é de 51,5%, ou seja, mais da metade da população brasileira também é composta por mulheres. A população da comunidade LGBT+, né, que a gente chama aqui com esse mais, é estimada em 20 milhões de pessoas. Não existe um número oficial, então a gente acredita que esse número possa ser ainda maior, também pela questão da pessoa se autodeclarar e às vezes a pessoa tem um pouco de receio, né? 23% da população do Brasil possui algum tipo de deficiência. A gente tem aí uma população de 45 a 64 anos, que representa mais de 16% da nossa população. A gente tem 7% das pessoas com graduação, ensino superior completo. Quando a gente está falando de pessoas com pós-graduação, esse número é ainda mais restrito. E a gente tem aí no Brasil 30% de pessoas que são analfabetos funcionais. Então a gente percebe que na nossa população tem gente de todo tipo e a gente já apresenta aí uma grande diversidade, né? Quando a gente está falando do Brasil, a gente tem do Brasil e do mundo, a gente percebe aí algumas diferenças entre homens, mulheres e entre algumas populações. A gente tem, por exemplo, aí que a mulher trabalha 7,5 horas a mais do que o homem, principalmente por causa da dupla jornada, que na nossa cultura ainda os serviços domésticos, muitos deles são feitos pelas mulheres. Isso a gente está vivendo uma transformação, mas ainda temos essa realidade. O país está em 95º lugar no ranking de diversidade de gênero, então está atrás aí de 94 países, quando a gente está falando sobre essa igualdade. E um dos pontos que puxa o Brasil para baixo é a questão da gestão pública, né? As mulheres no poder público e no setor e na política. A gente tem aí que o homem ganha uma média de 25% a 45% a mais do que as mulheres brancas, e quando a gente está olhando as mulheres negras, esse número é ainda mais distante. A gente tem um dos países com maior violência contra a comunidade LGBT+, e a gente tem aí que mais de 60% dos desempregados são pessoas da cor preta ou parda. Então a gente já entende que da própria população brasileira a gente tem uma grande diversidade e pessoas de todos os tipos, né? No Brasil, a gente tem aí o racismo, que a gente chama de racismo estrutural, que é uma consequência de uma abolição da escravatura que foi feita de forma desordenada. A gente tem o machismo estrutural. Para dar um exemplo para vocês, 2 em cada 10 brasileiros acreditam que é constrangedor a mulher ganhar mais do que o homem. A heteronormatividade também é um dos fatores. Ele mostra aí que a gente tem uma morte a cada 28 horas de pessoas da comunidade LGBT+. Qual que é a diferença entre diversidade e inclusão? A gente tem aí uma frase bem famosa, né, nesse meio, que a gente está falando que quando a gente traz a diversidade, a gente está trazendo aí a pluralidade das pessoas, a gente está trazendo muitas pessoas, é como se a gente convidasse para a nossa festa pessoas diferentes. Mas a inclusão é a gente fazer essas pessoas de fato participarem da sociedade, de fato participarem da gestão pública e não simplesmente estarem lá para cumprir cota. Ou seja, seria essas pessoas estarem não só na festa, que a gente convidou elas, mas elas de fato estarem ali participando, dançando, curtindo
e se precisar de ensinar, a gente vai ensinar elas, inclusive, a dançar. É uma metáfora para a gente entender um pouco aí a diferença da inclusão. Se a inclusão fosse fácil, a gente não precisaria estar falando sobre isso, né? A gente tem diversos aspectos aí para falar sobre a questão da diversidade e inclusão. Um dos pontos que é muito importante para a gente falar, quando a gente começa a falar sobre diversidade e inclusão, é a questão dos vieses inconscientes ou vieses implícitos. O que são esses vieses? Esses vieses, de uma forma bem resumida, são preconceitos que a gente tem aí devido à nossa história, à sociedade em que a gente está inserido, que a gente traz. Todos nós temos vieses inconscientes ou vieses implícitos. Às vezes a gente fala, não, eu não sou preconceituoso, mas nós somos sim, todos nós temos em certa medida. A gente vai deixar até o link para vocês fazerem aí um teste de Harvard que chama de vieses, que a Universidade de Harvard disponibiliza gratuitamente, e vocês vão fazer, quem tiver interesse, e vai perceber que vocês têm também esses preconceitos e vieses. E por que a gente tem? A gente tem simplesmente porque a gente tem um cérebro, e o nosso cérebro funciona de uma forma em que a gente sempre busca atalhos, né? A gente vai trazer aqui alguns exemplos dos vieses que estão presentes no ambiente, tanto das empresas quanto da gestão pública. Vocês vão perceber que dentro das prefeituras, nas câmaras de vereadores, a gente tem aqui algumas situações parecidas. Então, um exemplo é assim, não vamos contratar um homem para essa posição. É uma posição que é para uma pessoa que tem mais cuidado, mais sensível, até um jeito afetuoso. Com certeza, um homem não vai desempenhar bem esse papel. Então, a gente está ali rotulando o homem, né? Isso se chama estereótipo, é um dos tipos de vieses que a gente tem. Um outro exemplo é que quando a gente pensa, eu vou promover a pessoa Y, eu vou contratar a pessoa Y, ou eu vou trazer para um cargo de confiança a pessoa Y, porque ele parece muito comigo, às vezes estudou na mesma faculdade, ou veio da mesma cidade, ele já foi o meu estagiário, enfim, eu formei ele, ou o fulano que eu conheço que formou ele. Então, eu confio muito nele, eu quero que ele seja o meu braço direito, ele é como se fosse o meu melhor amigo. Isso é chamado de viés de afinidade, né? A gente gosta de ter perto da gente as pessoas que são mais parecidas com a gente. Nós vamos falar um pouco mais adiante ali, que isso às vezes, nosso cérebro funciona dessa forma, mas muitas vezes a gente está perdendo aí oportunidades de inovação, de análise de riscos dentro da nossa organização, da nossa prefeitura, dos nossos gabinetes, por conta aí da gente não trazer pessoas diferentes e que têm uma visão diferente da nossa, que podem trazer inputs diferentes. Um outro exemplo é quando a gente vê um currículo de um candidato, ou quando alguém apresenta uma pessoa para nós e a gente fala assim, não, essa pessoa aí eu não vou trazer, essa pessoa não vai dar certo, porque ela ficou aí pulando de vários empregos, nunca ficou aí muito num lugar só, ele não é uma pessoa comprometida. A gente simplesmente traz um viés de confirmação, um fato, a gente já lê a pessoa e já acha que a pessoa é de uma determinada forma, né? Isso é um viés que a gente traz também. Um outro exemplo muito comum é o viés de maternidade. Quando uma pessoa engravida, por exemplo, aí dentro da prefeitura, quando uma mulher anuncia que está grávida, qual é o primeiro pensamento, né, que a chefia dela, os próprios parceiros, os colegas de trabalho trazem? Pronto, vai sobrar mais para mim agora, e essa aí já pode encostar. A gente tem uma mentalidade na nossa sociedade de que quando a mulher engravida, ela vai se tornar menos produtiva. Isso é um viés também. E outras vezes a gente também acha que essa mulher não vai poder assumir determinados papéis depois que ela tiver o filho. A gente tem uma oportunidade nova, uma promoção, enfim. Mas não vamos colocar essa pessoa porque ela está com um filho pequeno, ela não vai querer viajar, ela não vai estar tão comprometida. E muitas vezes a gente não pergunta para a pessoa. A gente acha que ela se encaixa na oportunidade, mas a gente já julga, decide por ela que ela não está no momento de assumir aquilo e já descarta essa possibilidade, trazendo uma outra pessoa para assumir essa função. Isso chama viés de maternidade. E onde que esses vieses são praticados? Aí nas organizações e nos municípios? Tanto na porta de entrada, né, no recrutamento e seleção, algumas vezes a gente está trazendo aí muitos estagiários de fora, a gente tem o concurso, que isso a gente não consegue medir, né, trazer isso, mas a gente tem os estagiários, a gente tem outras contratações, está aí nas promoções, quando a gente traz as pessoas para novos desafios, no desenvolvimento das pessoas, as oportunidades que a gente dá para cada um deles, na avaliação de desempenhos, na retenção da força de trabalho, na liderança e no atendimento aos clientes e às pessoas em geral. Quais são os impactos que a diversidade e inclusão trazem aí para as organizações e por que a gente vem falando desse tema mais nos últimos anos, né?
A gente teve aí umas mudanças que aconteceram no setor privado, algumas instituições financeiras nos Estados Unidos sofreram muitas ações e tiveram que pagar grandes indenizações por conta de assédio, por conta de discriminação racial. Depois a gente teve aí também, em outros setores, veio para o setor do varejo, no setor privado. Aí, além disso, a gente tem aí a ONU, que trouxe os pontos de desenvolvimento sustentáveis, né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para o Planeta na Agenda 2030, e dentro desses 17 pontos, a gente tem aí diversos deles que falam da questão de diversidade e inclusão. Então, a gente tem aí, falando de igualdade de gênero, educação de qualidade, trabalho decente, a gente fala de erradicação da pobreza. Então, vários desses pontos, direta ou indiretamente, estão ligados com a diversidade e inclusão. Além disso, a gente tem aí nos últimos anos o fortalecimento dos movimentos sociais, que são diversos, que trazem o posicionamento de diversos grupos, né? Com tudo isso, a gente começou a falar mais da diversidade e inclusão em todos os âmbitos, tanto no público quanto no privado. E quais são aí algumas oportunidades que a diversidade e inclusão traz aí para as organizações? A gente tem aí um melhor atendimento, a gente tem mais inovação. E isso aqui, gente, está provado por vários estudos. A gente tem estudos da consultoria McKinsey, a gente tem estudos de diversas universidades americanas, como a New York University. Então, isso tudo aqui é mais do que provado hoje que a diversidade e inclusão traz. A inovação, uma maior produtividade, que a pessoa está trabalhando num ambiente onde ela se sente um ambiente seguro, que a gente chama de safe environment, uma maior reputação da organização, melhor tomada de decisão, porque a gente está trazendo aí diferentes pontos de vista, melhores negócios e mais negócios, quando a gente está falando do setor privado, atração e retenção de pessoas, de melhores talentos, senso de pertencimento dos colaboradores, melhores resultados, inclusive lucro, quando a gente está falando do setor privado também, e um aumento da criatividade que traz aí melhores projetos, melhores soluções, enfim. Quando a gente está falando as diversidades que eu falei, os 3 tipos que existem, quando a gente está falando da diversidade demográfica, inicialmente a gente está pensando em levar uma maior justiça social para as organizações. Então, a gente tem aí até algumas ações afirmativas, né? As famosas cotas. O que isso busca? Trazer uma representatividade maior, né? Então, a gente viu como que é a demografia do Brasil, a gente viu um pouco anteriormente. E a gente tentar trazer para as organizações um pouco mais do reflexo do que seria a comunidade brasileira, a sociedade brasileira. E quando a gente está falando, a gente tem grupos heterogêneos, sem dúvida a gente está falando aí da questão da diversidade cognitiva ou experimental, e a gente traz a inovação, a gente traz a criatividade. E quando a gente tem mais diversidade e inclusão, a gente tem menos custos para as organizações. Então, a gente tem um risco menor de alguns problemas, né, algumas indenizações que a gente acaba tendo que arcar, algumas questões de assédio. Hoje em dia o mundo está em transformação, então muitas vezes a gente falava da questão de assédio, né, do homem com a mulher, mas hoje em dia isso está bem mais amplo. A gente tem várias piadas que já não são mais aceitas, que a gente não pode fazer no nosso ambiente de trabalho aí dentro da prefeitura, da Câmara dos Vereadores. E se alguém ainda fala esse tipo de coisa, você como um colega de trabalho, um amigo, dê um toque, fala, ó, isso a gente não deve falar mais, esse termo a gente não pode mais utilizar. Nós não estudamos isso na escola, a gente não estudou isso na faculdade, mas a gente está vivendo uma transformação. Então, nós como pessoas aí, e vocês, né, como gestores públicos, principalmente, têm que dar o exemplo dessa transformação que a sociedade está vivendo. E aí a gente viu um pouco aí o que é a diversidade e inclusão, qual a diferença entre os 2 termos, por que a gente está falando muito sobre isso aí no setor público, no setor privado, o que são os vieses inconscientes ou vieses implícitos que todos nós temos. Isso acaba refletindo nas nossas decisões dentro das nossas organizações, que a gente precisa trabalhar um pouco isso, porque isso está presente, né, em diversos momentos do nosso dia a dia no trabalho. Mas qual que é o caminho para a gente começar a trabalhar esse tema? Como que a gente pode começar a trabalhar esse tema dentro dos municípios? A gente tem aqui uma mandala que fala um dos caminhos. A gente não tem uma fórmula, mas a gente tem um dos caminhos que a gente pode trabalhar aí nas organizações, que é trabalhando uma cultura de inclusão. Uma cultura de diversidade, que é trazer as pessoas, mas uma cultura de inclusão, que é de fato fazer essas pessoas estarem presentes de corpo, mas estarem presentes também participando, né? Participando de fato do dia a dia, das tomadas de decisão, enfim. Então, e para a gente trabalhar a cultura de inclusão, o que é o principal? A cultura, a gente está falando do quê? A gente está falando das pessoas.
Então, como começar? O primeiro passo é, vamos falar com as pessoas, vamos treinar as pessoas, vamos sensibilizar as pessoas, vamos trazer conhecimento para elas. Então, por isso que aqui, ó, a gente tem que primeiro promover o engajamento da liderança e investir em educação. Esse é o primeiro passo. Então, o que eu sugiro para vocês? Vamos conhecer o que é a diversidade e inclusão, do que a gente está falando, quais são os grupos. Vamos dar oportunidade aí para as pessoas que trabalham conosco e buscar para vocês, né, todos os gestores municipais, oportunidade de conhecer um pouco mais e se sensibilizar. A gente usa muito na TRI a empatia cognitiva, que é a empatia, aquela empatia que a gente vai ter empatia pelo outro, não porque a gente tem dó, ai, coitado, não, mas porque a gente conhece. Então, o cognitivo vem de conhecimento. Eu começo a ter empatia pela pessoa porque eu conheço um pouco sobre o outro. Então, eu desafio aí vocês, e principalmente os líderes, os chefes, a começarem a almoçar com uma pessoa diferente, tomar o café com uma pessoa diferente, para que a gente conheça o outro e, a partir daí, a gente possa construir essa cultura de inclusão, que é o que a gente quer hoje, que é muito necessária na sociedade e que é uma transformação que a gente está vivendo e que quem não estiver com essa cultura, quem não for um líder inclusivo, muito provavelmente vai perder espaço aí nos próximos anos, porque a sociedade não está mais aceitando determinados tipos de comportamentos e falas. Então, eu quero agradecer aí a atenção de vocês, espero que eu tenha contribuído aí, dando uma pitadinha, plantando uma sementinha da diversidade e inclusão em cada um de vocês. Aqui estão os meus contatos, o contato da minha sócia, podem entrar em contato, podem seguir a gente nas mídias sociais, a nossa empresa TRI, Consultoria em Diversidade, que a gente está sempre postando novos conteúdos educacionais que podem ajudar aí no dia a dia de vocês. Obrigada.